Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um nessa noite. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos colocar em pé e vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que já aconteceu nesse dia, agradecer a Deus pela presença dEle em nosso meio e pedir que a graça dEle possa estar cada dia abundando e superabundando em nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse dia, te agradecer pela graça do Senhor, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, ó Deus. E agradecer ao Senhor por esse acampamento, pelos irmãos que estão aqui acampando. Agradecer porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem suprido todas as necessidades de cada um. E louvamos o teu santo nome pela graça do Senhor presente em nosso meio. Que o Senhor esteja sempre conosco, ó Deus, nos exortando, nos ajudando, ó Deus, a sermos crentes melhores, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor tenha plena liberdade de falar em nosso meio nessa noite e também durante os cultos, ó Deus, e durante o acampamento. Agradecemos ao Senhor no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, indo em pé, nós vamos estar cantando o hino número 60. Salmo 148 nos diz: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai todas as legiões celestes, louvai o sol, a lua e todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem ao Senhor. Nesse espírito de adoração e louvor, vamos estar cantando o cântico Grande ao Senhor. Nas alturas
do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos um só clamor, louvando o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Amém. Os irmãos podiam sentar. E vamos ter uma parte especial com a nossa irmã Karen. Conheci um mundo mau e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do
do meu Mestre e Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Amém. Foi assim que Jesus me salvou, quando ele me achou tão impuro. Irmãos, enquanto o Karen estava cantando, eu estava meditando. Tem algumas coisas na nossa vida que Deus traz para nos quebrantar e também para nos moldar, seja uma perca familiar, ou seja qualquer outro fator, outra questão que vem em nossa vida. Enquanto ela cantava, eu fiquei meditando. Tem coisas que Deus vem para nos renovar, para nos modificar. Nós vamos estar cantando um cântico agora que chama Renova-me. É um desafio para cada um de nós pedir que Deus esteja renovando as nossas forças. Talvez algo esteja atrapalhando o meu viver cristão, algo esteja me atrapalhando de ter mais comunhão com os irmãos, talvez algo esteja me atrapalhando até de ir à igreja, de louvar ao Senhor com entusiasmo, de louvar ao Senhor com mais fervor, de ler mais a palavra do Senhor. Tem coisas que às vezes nos afastam disso. Então, medite na letra, cante, pedindo a Deus que renove as suas forças, o seu ânimo, ou redobre as suas forças, para que a graça de Deus possa abundar em nosso meio, em nós individualmente, e nós como igreja. Nós vamos estar nos colocando em pé novamente e vamos estar cantando esse cântico, Renova-me, Senhor. Eu quero ser um vaso de honra
Amém. Indo em pé, vamos falar o nosso tema. Projetar ali? Não? Os irmãos já sabem já de... Não só eu que passo. Você colocou para mim aqui? Como é que é? Só ensaiou, vamos falar todo mundo junto, né? O viver pleno do crente em unidade e maturidade. A divisa se encontra em Efésios capítulo 4, verso 13. Vamos lá. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Irmãos, eu sempre penso no crente como maduro na fé. Nós devemos chegar a um ponto em que nós saibamos discernir certas coisas que vêm para nos prejudicar e também para nos amadurecer enquanto crentes. O texto que nós lemos é até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A Bíblia fala aqui em Efésios que a igreja do Senhor é a multiforme sabedoria de Deus. É onde, dentro da igreja, da convivência com os irmãos, que nós vamos aprendendo com os nossos erros e também com as qualidades dos nossos irmãos. Não deixe que nada te atrapalhe, não deixe que nada venha te desviar do seu propósito de servir ao Senhor. Mas seja um crente maduro, um crente que realmente tenha a estatura de Cristo. Nós vamos estar cantando o cântico coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo Endireita os meus caminhos.
Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Pedir nosso irmão Arlen que esteja levando a Deus nesse momento. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, por esse agrupamento. Cada um possa ter em mente o objetivo sempre de glorificar. Amém, Senhor. Também, Pai, aprendermos mais da palavra do Senhor. Jesus, que ocorrer aqui nessa noite, Pai, seja unicamente não para sentirmos nada, mas para sermos transformados. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, ainda em pé, um pouquinho, nós vamos estar cantando um cântico, Amigo é uma Alegria. Aí os irmãos têm a oportunidade de se cumprimentar também os nossos amigos que estão no nosso meio. Então aperte a mão de cada um, dê um abraço aí e fala, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então vamos estar cantando esse cântico, Amigo é uma Alegria. Amigo é uma alegria ter você aqui, nos faz sentir vontade de cantar e dizer que Cristo quer oferecer a alegria de viver. Aceite o seu amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e novamente lhe diremos que foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Amigo, é uma alegria ter você aqui, nos faz sentir vontade de cantar e dizer que Cristo quer oferecer a alegria de viver. Aceite o seu amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e novamente lhe diremos que foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Amém. Que Deus seja glorificado na vida de cada um de nós. Os irmãos poderiam sentar, vamos estar cantando o hino número 67. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, nem pra tal vitória Deus não recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará.
Convidar o pastor Adriel a fazer uso da palavra nesse momento. Irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja em cada coração. Amém? Amém. Graças a Deus por mais um culto. De manhã estivemos aqui também louvando o nome do nosso Senhor, meditando no capítulo 4 de Efésios. Antes, me apresentar aqui mais uma vez. Meu nome é Adriel, sou pastor lá em Serranópolis de Minas. A congregação da Igreja Batista em Mato Verde, que fica a 60 quilômetros de lá, com o pastor Ivan. E por 4 anos estamos lá trabalhando, servindo ao Senhor com bastante alegria. Peço mais uma vez que a missionária Lorena se coloque de pé, por favor, minha esposa, que tem servido junto comigo. Obrigado. Irmão Júnior, Linda e Alice, podem ficar em pé, por favor, mais uma vez. Irmão Júnior está caminhando conosco, junto com sua esposa e sua cunhada, há 1 ano, e nesse sábado agora foram batizados no nome do Senhor. Sua filha Alice está ali também, e a irmã Linda também já está preparando para o discipulado pré-batismal. E, irmãos, lá temos feito alguns trabalhos, pela graça de Deus. Como disse pela manhã, apesar de nós, apesar de nossas falhas e limitações, Deus, para a sua glória, tem nos usado, nos ensinado também bastante. Temos 2 vezes por semana, faço um trabalho na rádio da cidade ali, onde também gravo no YouTube. Nós semanalmente gravamos também uma aula para uns irmãos que inclusive sofrem até uma certa perseguição mesmo, assim, lá em Moçambique. Obrigado, irmão. Na África. Temos as atividades ali com mensageiros do rei, embaixadores do rei, aos sábados, e alguns trabalhos de evangelização, discipulado na casa também das pessoas daquela cidade e na zona rural também. Então, glória a Deus, porque o Senhor está agindo ali em Serranópolis para a sua glória. Irmãos, nós estamos meditando e estaremos até o último culto, se o Senhor permitir, em todo o capítulo 4 de Efésios. Então você pode abrir, por favor, no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Nós lemos e pregamos hoje pela manhã, dos versículos do 1 ao 6, pensando no tema um corpo e um espírito, onde o apóstolo Paulo faz aquela divisão da parte doutrinária da carta, que são os capítulos 1, 2 e 3, para a parte prática da carta, os capítulos 4, 5 e 6. O apóstolo Paulo, era comum ele fazer isso. No livro de Romanos também vemos essa divisão, a maior parte dos capítulos sendo doutrinária, e depois ele vai nos ensinar como aplicar na vida cotidiana aquelas doutrinas tão profundas, algumas muitas vezes tão difíceis de compreender, e então ele, facilitando, nos ensina como aplicá-las na nossa vida prática. Vamos ler então dos versos 7 ao 10, que diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amém? Vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai bendito, queremos agradecer-te, ó Pai, porque o Senhor nos dá a honra de louvar o Senhor, Pai, e nos dá a oportunidade de estarmos juntos em comunhão, em corpo e família, aprendendo juntos do Senhor, Pai, porque temos aprendido nesses dias, eu tenho aprendido com a alegria dos irmãos, o serviço, a afinação e a diligência em cada área. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, e retribuir em graça na vida de cada um, ó Deus. Que possamos aprender com a Tua santa palavra, ó Deus, que é perfeita, que é aquela espada que perfura o nosso mais íntimo, ó Deus, e expõe nossos pecados, ó Pai, mas também nos oferece o perdão e nos mostra e ensina a forma certa de conduzir nossa vida. Que sejamos edificados pela Tua palavra, ó Deus, e que nos esconda aqui atrás da cruz de Cristo, para que só o Senhor receba a glória, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós já vimos aí que nos versículos 1 ao 6, Paulo vai falar sobre a unidade, sobre a vida com humildade, longanimidade, mansidão, suportando uns aos outros em amor, perseverando a unidade do Espírito, vínculo da paz, que é aquele ligamento que liga um membro no outro membro no corpo, pois fomos chamados em uma só esperança, a um só Senhor, Jesus Cristo, há somente um corpo que é a igreja, o Espírito Santo, uma fé, um batismo e um só Deus e Pai de todos os que creem, obviamente, o qual é sobre tudo, age por meio de todos e está em todos. Agora o verso 7 que diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Em Efésios 2:8 diz que a salvação é pela graça por meio da fé. É um dom gratuito de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a graça e a fé é esse dom, esse presente imerecido, ou seja, que nenhum de nós merece, vindo da parte do Senhor para nós. Nenhuma obra consegue alcançar essa graça. Isso é sabido por todos nós, eu imagino. Pois Isaías diz que as nossas justiças são trapos imundos. O melhor que alguém pode oferecer para Deus, visando uma possível salvação, é considerada uma imundície, um trapo, uma faixa que foi usada para enrolar um ferimento que está podre, e essa faixa só tem uma coisa que pode fazer com ela, que é jogar fora, que é queimar. É inútil para a salvação. Então, a salvação ela vem de Deus, e é Cristo Jesus quem nos concede essa graça. A graça e o dom são presentes, então, advindos da misericórdia do Senhor, mas não como recompensa de algum esforço humano, porque acabamos de ver que as obras humanas, o esforço e até aquilo que nós vemos como justiça, ela é inútil, são inúteis para Deus se for visando alcançar a salvação. E quando alguém diz, quando nós evangelizamos, aquela velha desculpa, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo alguém, quem precisa, eu pago minhas contas. E a gente lembra que se você e eu fôssemos capazes de nos salvar por nossas obras, não era necessário Cristo Jesus ter vindo aqui à Terra. Porque o fato de ter Cristo Jesus vindo aqui à Terra, levado uma vida perfeita, executado uma morte perfeita, uma ressurreição plena também perfeita, é a prova de que todos nós éramos miseráveis e que nenhum de nós, nem o melhorzinho, tinha a capacidade de nos salvar, de se salvar. Então é simplesmente a misericórdia do Senhor.
A graça é dada, é claro, de igual modo. É um ato soberano de Deus que ele executa na vida daquele eleito, daquele a que Deus havia escolhido, e então este é salvo simplesmente por graça. Mas os dons, eles não são dados igualmente, pois cada um recebe um diferente do outro, e Deus faz isso visando o crescimento da igreja. Ele dá diferentes dons a diferentes pessoas. E assim, ele dá na proporção da fé de cada um, pois cada um recebe um diferente e na quantidade em que este saberá administrar o seu dom. Pois assim Deus nos cobrará apenas aquilo que nós temos a capacidade de executar. Então a uns Deus dá mais dons, a outro dá menos, um dá diferente para o outro, e ninguém tem como virar para Deus e falar assim: o Senhor me deu muita coisa para fazer, porque Deus dá do tanto certo, Ele nos capacita, Ele tem o Espírito Santo que é eterno para nos oferecer poder e unção para realizar essa obra diariamente. Então não há desculpas. Se fizermos, então, se executarmos a obra do Senhor com os dons que Ele nos deu, com diligência, zelo, fervor, então seremos tidos por servos fiéis. Se não, por infiéis, por não termos nos esforçado para agradar a Deus, nosso Senhor, com aquilo que Ele nos confiou. Então, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Agora, o verso 8, como que essa graça nos foi concedida? Já vimos que Cristo nos concedeu essa graça. Agora, como que Ele nos concede essa graça? Ele diz: por isso, quando Ele subiu às alturas, Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, Cristo Jesus, irmãos, como já disse, teve a sua infância e juventude perfeitas, nunca houve ofensa em sua boca, nunca pecou, jamais pecou, sofreu, e com a sua morte sacrificial na cruz, substitutiva, perfeita, propiciatória, comprou almas para Deus, amém? E não deixou que nenhuma dessas almas que o Pai lhe deu se perdesse. Lembra o que ele diz, João 17, naquela despedida dos discípulos e na sua oração sacerdotal, entregando ao Senhor aqueles homens, aquelas pessoas, ele fala: Senhor, nenhum dos que o Senhor me deu, eu deixei se perder. Judas se perdeu, mas ele já era perdido. É o chamado filho da perdição. E foi para o seu próprio lugar. Mas Jesus, ele é perfeito e com o seu poder ele sustenta e preserva a fé de cada um daqueles a quem Deus escolheu e confiou a Cristo. Então, irmãos, ali, na cruz, o título dessa mensagem é A Vitória do Guerreiro. O nosso guerreiro Jesus, o nosso campeão, e no final das contas só há um herói, e a Bíblia só conta a história de um herói, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele expôs Satanás e todos os demônios à vergonha pública. E ali ele destruiu as obras daquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo, como diz em Hebreus 2,14. Então, aqueles que temiam a morte, porque estavam escravizados pelo pecado, detidos pelo poder de Satanás, então essas obras foram destruídas eternamente. Porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido morto em nosso lugar. E era necessário que fosse Jesus, que é plenamente Deus e plenamente homem, aquele que, sendo perfeito, sendo Deus, é o único que tem poder para perdoar pecados. Então, em um certo momento, Jesus fala para aquele paralítico: seus pecados estão perdoados, e os fariseus começam a questionar no seu coração, porque eles estão vendo e perguntando: quem é esse homem para perdoar pecados? E ele fala para
provar, para mostrar que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, eu digo, levanta-te e anda. E ele levantou e andou. Ou seja, se quando ele disse, levanta-te e anda, e aconteceu aquilo de fato, como todos viram, aquele paralítico levantando e andando, quando ele disse, perdoados estão os teus pecados, quer dizer que realmente aqueles pecados foram perdoados. Amém? Os meus e os dos irmãos também, para a glória de Deus. Então, sendo Deus, ele tinha essa capacidade, o único que tinha, de suportar a ira do Senhor na cruz e de ter o poder para ser ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia. Ele falou, ninguém toma a minha vida, eu a dou e eu a retomo. Então, Jesus não foi morto, pego de surpresa, por um veneno ou uma facada nas costas, mas na cruz, até o último momento, ele estava sustentando sua própria vida pelo poder do Espírito Santo. E no momento certo, quando ele quitou toda a nossa dívida, ele diz, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Até o último segundo, irmãos, Jesus estava suportando a ira de Deus, ardente, santa, justa, que ia cair sobre mim e sobre você eternamente no inferno. E esse é o herói. Esse é o nosso campeão. Desde que Adão pecou, a morte passou a fazer parte da existência humana, e sabemos que o salário do pecado é a morte espiritual e eterna, além de física. Portanto, todo aquele que morre sem ter tido esse arrependimento verdadeiro, essa profunda convicção de pecado, de quando você olha para si e vê que não há saída, que não há salvação, que as suas melhores obras são consideradas imundas para Deus. E então, há esse profundo arrependimento. E aí você vai, então, automaticamente olhar para Cristo. Não para nenhuma outra pessoa, nem homem, nem mulher, vivo ou morto, porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem, o único nome dado entre nós que possamos ser salvos. Então, olhando para Ele, contemplando Ele com fé e plena confiança, então recebemos essa salvação eterna. É um encontro pessoal com Jesus. Quem não passou por esse momento, então está fadado à eterna separação do Senhor e à separação da majestade do seu poder no inferno. Mas para isso, para essa salvação acontecer em nossas vidas, precisou antes Cristo vir até nós para nos libertar da escravidão do pecado e do tenebroso destino no inferno. Então Jesus morre na cruz, antes foi açoitado, humilhado publicamente, desceu ao Hades, o lugar dos mortos, ou seja, esteve morto, e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus. Ainda passou 40 dias na terra, fortalecendo seus discípulos, falando sobre o reino de Deus, e então subiu aos céus. Então Cristo, como poderoso rei e guerreiro, ele invadiu o território inimigo, entrou na casa do valente, amarrou esse valente, saqueou seus bens e libertou os cativos do diabo. Cativos e oprimidos por Satanás. Jesus contou essa história. Um valente maior foi necessário para que derrotasse aquele valente, amarrasse e detivesse ali aquele poder para nos libertar. Esse é nosso herói, irmãos. E então, após fazer todo esse feito magnífico e lógico, que é humanamente impossível, e não foi nenhum anjo que fez por nós, mas sim Jesus Cristo, então ele concedeu prêmios e recompensas do Espírito Santo a todos os seus filhos e todos os súditos do seu reino. Isso significa
o verso 8, que diz: ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, ou seja, ele prendeu aquele que prendia. Ele destruiu as obras do diabo que exercia poder sobre nós. Efésios 2 diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e andávamos segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo nós sabemos que não é bom. Fazendo as vontades da carne, dos pensamentos, seguindo essa inclinação carnal, o príncipe da potestade do ar, Satanás, que é o espírito que atua nos filhos da desobediência, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, merecedores da ira de Deus. Irmãos, Deus odeia o ímpio, isso é bíblico. Deus nos odiava. Não apenas odeia o pecado e ama o pecador, mas ele odeia o pecador, porque ele comete pecado. Basta ler Salmos que vemos a ira de Deus sobre os ímpios. Efésios 2 diz que éramos merecedores, filhos destinados à ira. Então, ele veio, irmãos, e tirou aquela cegueira do diabo, e a luz de Cristo brilhou e rompeu a nossa cegueira, e desfez aquela cegueira, rompeu a surdez, libertou o cativo, e além disso ainda concede dons e os prêmios do Espírito Santo para trabalharmos para Deus. O apóstolo Paulo diz, se não me engano, aos Filipenses: vocês estão tendo a honra de não apenas crerem em Cristo, mas também de padecerem, sofrerem por Cristo. Então, irmãos, todo o sofrimento e todo o trabalho, todo o traje, toda ofensa que recebemos, tudo que fazemos em nome de Cristo, não é nada menos do que honra. Não é motivo de vexame e também não de vanglória, mas simplesmente de honra, porque estamos fazendo algo em nome daquele que iria derramar sua ira sobre nós, daquele a quem nós ofendíamos, irmãos, quando estávamos nas trevas, daquele contra quem nós pecamos todos os dias. Então, é simplesmente honra. Colossenses 1, 13 e 14 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos arrancou de lá, irmãos, e transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O pessoal costuma desenhar assim aquele caminho, virando dois caminhos, né? E fala assim: você está no meio, você escolhe. Se a esquerda você vai para o céu, a direita você vai para o diabo, pro diabo também, para o inferno. Mas não é assim, irmãos. Nós estávamos nesse caminho aqui, ó, conduzindo já para a perdição eterna. E o que aconteceu quando Cristo pagou o preço do resgate, disse: está pago, está consumado, porque a cédula que era contra nós foi rasgada e cravada na cruz. Então ele nos transportou, ele nos arrancou daquele destino terrível, daquela vida infernal, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é a redenção, a remissão dos pecados. E Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Redenção significa pagamento para libertar um escravo. E é claro que não foi da ira de Satanás que nós fomos libertos. Foi muito pior. Foi a ira de Deus. Nós não devemos temer o diabo. Quando alguém fala: eu tenho medo do diabo. Aí eu falo: deixa eu te falar uma novidade, o diabo tem medo de Deus. Você está temendo o ser errado. Quando Jesus chegou
naquela região de Decápolis para pregar, e o endemoniado imediatamente cai e fala: por que vieste nos perturbar? Não nos mande ao abismo. Então os demônios tremem de medo. Tiago diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem diante de Deus. Porque os demônios, quando eram anjos, viram de perto a glória de Deus e viram também a criação, porque quando Adão e Eva estavam no Éden, Satanás já estava lá, né? Então eles viram os feitos maravilhosos de Deus, viram a glória de Deus, viram a crucificação de Jesus. Eles tremem de medo diante de Jesus, porque sabem que Ele é o único poderoso para destruir as obras do diabo. Aí a pergunta: se os demônios creem e estremecem, por que os homens não? Estamos no feriado de carnaval. Será que as pessoas estão estremecendo hoje? Porque existe um Deus terrível? Ou estão pulando e curtindo? Pessoas, por exemplo, que usam feriado de Natal, que comemoramos o nascimento de Cristo, para encher a cara e adulterar. Irmãos, todos são indesculpáveis diante de Deus. Não sabem a blasfêmia que estão cometendo contra o Senhor. E é claro que isso de estremecer serve para nós também. Devemos temer e tremer diante de Deus. Dos versos 9 ao 10, os últimos, diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então houve um preço. Primeiro vimos que Cristo nos concede a graça. Vimos como essa graça foi concedida. Ele subiu, levou o cativeiro, concedeu dons aos homens. E agora o preço dessa concessão. O preço caríssimo, que foi o afastamento momentâneo da presença e da doce comunhão do Pai. Na noite anterior, já ali no jardim do Getsêmani, na noite em que foi traído, anterior à sua morte horrenda, orou com muitíssima angústia na alma e terrível medo. Ele falou: minha alma está com medo, angustiada até a morte. Suando grandes gotas de sangue, submetido a uma pressão que nenhum de nós conseguiria, ele diz: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Contudo, não seja a minha, mas a tua vontade. Mas por 3 vezes recebeu o silêncio e o não de Deus. Já na cruz, todo ensanguentado, Jesus então tem que suportar aquilo que ele mais odeia e o que mais lhe enoja, que é o pecado de toda a raça humana. Não o pecado um ou outro, mas de todos nós. E então sente o abandono do Pai e o descarregar de sua ira santa sobre si, e então dá um brado, um grito: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o preço, irmãos, o preço de sangue para que estivéssemos aqui reunidos louvando ao Senhor. Como foi dito pela manhã, fomos chamados, irmãos, com uma santa vocação, uma vocação de antes da criação do mundo, não para ficarmos onde estávamos, porque fomos chamados de um lugar para o outro, de um estado
de filhos do diabo para agora filhos de Deus. Não há como, irmãos, é incompatível o cristão viver como se não fosse um cristão. Por isso ele fala, eu prisioneiro no Senhor, é o argumento dele. Estou preso por causa disso. E eu rogo-vos para que andeis de modo digno dessa vocação. Porque o preço não foi barato, foi caríssimo. Custou o pai ter abandonado o filho lá na cruz. Custou ter Jesus ter que suportar os nossos pecados mais nojentos sobre si, sendo ele perfeito, totalmente imaculado e santo. Isso deve, irmãos, nos trazer um senso de inquietação diante de nossa situação, como está a nossa situação. Se de fato estamos sendo fiéis a este chamado, andando em santidade e serviço. Então, já concluindo, eu gostaria de ler aqui Filipenses capítulo 2, porque o texto diz que ele desceu às regiões mais inferiores, mais baixas da terra. E Filipenses capítulo 2 diz, do verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não se apegou a isso, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, o pior tipo de morte. Numa conversa normal hoje, a gente não costuma falar a palavra cadeira elétrica, né? É esquisito. É assustador. Nessa época era a palavra cruz. Ninguém falava, era quase que um palavrão. E era terrível e era destinado aos piores malfeitores. Então esse foi o nível de humilhação do nosso Senhor. Mas, irmãos, nós não cremos num Deus morto, nós não cremos numa personalidade histórica que passou aqui na terra e mudou a vida de algumas pessoas. Nós cremos no Filho de Deus que está vivo, reinando para sempre à destra de Deus e um dia voltará para trazer justiça a esse mundo pecador e ressuscitar os mortos. Por isso que tem o verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra também. Todos e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Colossenses 1, 19 e 20 diz, porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, ou seja, tudo quem Deus é, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, irmãos, ele se humilhou, se esvaziou, desceu, mas depois foi exaltado, e agora aquele que se esvaziou, reside nele toda a plenitude, toda a completude de Deus. Aquele, irmãos, que primeiro se esvaziou, agora, hoje é o que enche todas as coisas. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite fala, a outra noite da glória de Deus. Todo ser que respira louva ao Senhor. O Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se o sol brilha é porque Cristo está emanando do seu poder ao sol. Há estrelas muito maiores do que o sol nesse universo que Deus, Cristo,
sustenta pelo seu poder. O sangue de cada ser humano, de cada animal circulando, o coração de cada um batendo, o cérebro funcionando, órgãos funcionando, membros funcionando, o planeta girando, a lua, tudo, irmãos, até as bactérias e vírus, tudo é sustentado, porque Ele enche todas as coisas. Ele se esvaziou, mas agora nele reside toda a plenitude de Deus, e Ele enche todas as coisas. Irmãos, esse é o Deus a quem servimos, é o Cristo que nos comprou para si, não para escolhermos ser quem nós queremos ser, ou a igreja, ou a forma de entender a Bíblia da forma como nós quisermos, mas devemos nos submeter a esse Senhor, porque Ele é o Rei, a ponto de que todos, seja nos céus, na terra e até no inferno, se dobrarão diante dEle no último dia. Tudo converge em Cristo Jesus. Ele começou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas e Ele colocará fim a essas coisas para fazer novas, perfeitas, que jamais serão maculadas pelo pecado. As almas remidas, as almas punidas, a restauração da criação e a criação de novos céus, tudo converge na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não foi só um homem que morreu, não foi só um profeta, mas é o Filho de Deus. No fim, tudo e todos nós renderemos maior glória a Deus, como igreja reunida, e todo o número de crentes como um só corpo, agora glorificado, exaltará o Rei pelos séculos dos séculos. Amém. 3 aplicações para finalizarmos. Ponto 1 é: sejamos humildes, pois tudo foi recebido, tudo que temos foi recebido pelo Senhor. Ele que concedeu a graça e os dons. A Bíblia diz: porque te glorias, ó homem, pois o que tu tens que a ti não foi dado, tudo que temos foi dado. Alguém disse que quando entendemos que não merecemos nada, então nos tornamos gratos por tudo. Tudo, irmãos. Cada respiração, alimento, é uma demonstração da graça bondosa de Deus. Segunda aplicação é: glorifiquemos mais a Cristo, pois foi Ele quem foi à guerra por nós, porque estávamos todos destruídos. Ele foi aquele que pulou no mais profundo do mar, se identificou com o pecador, foi morto, mas ressuscitou e trouxe consigo aquele bando de ossos que éramos nós, e nos ressuscitou, e não apenas nos ressuscitou, mas nos elevou às regiões celestiais, onde estamos reinando em Cristo Jesus. E última aplicação é: vivamos na dependência do Senhor, pois é Ele quem enche todas as coisas, e cada passo que damos é Cristo quem sustenta. E nós desperdiçamos vida e desperdiçamos dons quando fazemos qualquer coisa que não seja para a glória de Deus. Então, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Obrigado. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Não consigo entender, não consigo compreender, só aceitar o amor de Jesus Cristo por nós. Amém? Nós vamos ter uma participação do nosso irmão Levi, antes de orarmos, agradecendo a Deus por mais esse culto. Cadê o nosso irmão Levi? Está ali. Vai estar louvando ao Senhor nesse momento.
Meus irmãos, boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente aos irmãos da organização, né? Estamos sendo bem recebidos aqui, muito bem recebidos. A atenção dos irmãos e todo o cuidado, tá? Agradeço às irmãs aí. Que Deus continue abençoando vocês. É sempre um prazer estar aqui, né? Sempre vim aqui desde pequeno com meu pai, pastor Ivan, né? Alguns conhecem aqui. E sempre gostei do povo daqui, né? Tenho um apreço muito grande por vocês. Essa música que irei trazer aqui para os irmãos, ela é uma música que fala muito sobre algo que tem mudado minha vida há um bom tempo, que é a questão da aproximação de Deus, né? Eu não sei como os irmãos se relacionam com Deus, mas tem algo que para mim é muito importante. Quando eu comecei a pensar, irmãos, sobre qual é a nossa relação com Deus, né? Eu acredito em Deus porque eu já vi coisas sobre Ele, né? A minha dependência de Deus já está baseada em quê? Nas histórias que eu vejo, Deus é o Criador, sim, mas qual é a minha dependência nele, né? Então essa música ela fala sobre a fé, que é a gente agir nessa dependência de Deus sobre todas as coisas que precisamos, né? Então eu convido os irmãos a cantarem juntamente comigo, para que nós possamos ser abençoados e possamos exercer essa fé, que é a identidade do cristão. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cante comigo, irmãos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher,
ousadia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Com ousadia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Amém. Que Deus possa estar nos abençoando. Abacuque fala, né, que ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, todavia me alegrarei no Senhor. Rompendo em fé. Abacuque vive esse dilema, né? Esse dilema, essa preocupação, quando Deus responde para ele que iria fazer do jeito de Deus, Abacuque queria ouvir outra coisa, né? Abacuque queria ouvir coisas boas a respeito da nação de Israel, e Deus fala para Abacuque: não, Abacuque, vai ser uma nação idólatra, uma nação impiedosa, que vai invadir, vai levar todo mundo cativo. Abacuque simplesmente não fala: todavia me alegrarei no Senhor. Não importa o contexto, ainda vou continuar rompendo em fé, crendo que Deus vai fazer o melhor por nós. Amém? Vamos nos colocar de pé, em pé. Vamos estar agradecendo a Deus por esse culto que Deus nos permitiu cultuar, pela mensagem que o pastor trouxe aos nossos corações, e que de fato nós possamos sair daqui mais edificados pela palavra do Senhor. Pedir o nosso irmão Adelício que esteja intercedendo a Deus nesse momento. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vocês vão poder sentar. Estamos finalizando o nosso culto com oração em silêncio.